Oi, sétimo ano, aqui é a professora Roberta, mais uma aula de ciências. Então, se você não pegou sua apostila, vai lá, apostila 2, pausa o vídeo e pega a apostila, certo? Na apostila 2, você vai para a página 283, nós vamos dar início ao módulo 10. Módulo 10, bactérias, certo? Nas aulas anteriores, né? Uma das aulas anteriores, vocês viram, né, a classificação dos seres vivos em domínios, né? 3 domínios, e depois eles foram divididos, né? Distribuídos os seres vivos desses 3 domínios em reinos. Lembra disso? Então, agora nós vamos falar do reino Eubactéria, ok? Mas nós vamos falar nessa aula apenas das bactérias. Por quê? Porque o reino Eubactéria, existem outros seres vivos ali, que vocês vão lembrar que são as cianobactérias, elas fazem parte do reino Eubactéria, mas cianobactérias vai ficar para uma outra aula. Agora, nós vamos falar sobre o reino Eubactéria e vamos estudar apenas as bactérias, ok? E aí, começaremos essa aula com uma imagem, né, de alguns alimentos. Talvez você goste, talvez não, talvez você tenha até algum tipo de alergia, e aí gosta, mas não pode. Então, mas são alimentos bem conhecidos de vocês, né? E aí, poxa vida, o que tem a ver alimento dessa categoria com bactérias? O que vocês sugerem, né? Apesar que se você está com a sua apostila aí do lado, você já conseguiu obter essa informação. E isso é muito bom, porque, olha, esses alimentos aí, a fabricação deles se deu com a utilização de bactérias. Então, olha uma das importâncias das bactérias. Porque muitas vezes, quando a gente fala em bactéria, poxa vida, já bate um medo, né? Ah, bactéria é um micróbio, é uma coisa ruim. Não, esquece essa ideia de coisa ruim. Tem as bactérias que são problemas para o ser humano? Tem, com certeza. Mas você vai ver que não são todas, né? E aí, infelizmente, ganha fama, né? Bactéria já ganha fama de ser ruim. Mas não, olha só, se bactérias são utilizadas para fabricar esses alimentos, poxa vida, e você consome, você gosta, elas são muito importantes, né? Então, olha que informação interessante agora. Sem as bactérias, não poderia haver vida na Terra como a conhecemos hoje. Imagina só, sem bactéria na face da Terra, não existiriam plantas, não existiriam animais. Lembra, você é um animal, nem ser humano iria existir. Então imagina como seria essa Terra. Não seria nada agradável, né? E pensar que as bactérias são importantes a esse ponto, vamos ver direitinho o porquê, tá? Como são as bactérias? Então vamos falar um pouquinho da estrutura delas. Mas antes, olha, elas estão em praticamente todos os lugares do planeta. Tem bactéria aonde você menos imagina, tá? Tem bactérias na sua mão, por isso que você precisa ter higiene, principalmente antes de comer, né? De se alimentar, aí você precisa fazer uma higiene legal da mão, né? Tem bactérias em toda a sua pele. Tem bactérias no solo, tem bactérias no ar. Se você for começar a procurar bactérias, você vai encontrar em todos os lugares, tá? São seres microscópicos, certo? Por quê? Porque eu só consigo ver utilizando um microscópio. Não tem como eu ver com os meus próprios olhos, assim, sem aparelho de aumento nenhum, tá? Nem óculos. O óculos aumenta, claro, melhora a imagem, mas não o suficiente. Então tem que ser um microscópio para conseguir ver uma bactéria, né? São unicelulares. A gente já estudou esse termo. Quando nós falamos que o ser é unicelular, é porque ele é formado por apenas uma célula, certo? E como é essa célula, então? Já que é uma única célula, deve ser uma célula bem especial, né? Então, vamos lá. Toda célula, você vai lembrar que toda e qualquer célula tem que ter o quê? Membrana plasmática. Porque se não tiver membrana plasmática, não é célula, né? Lembra que a membrana envolve, né, delimita
aquele espaço, então tem que ter membrana plasmática. Porém, as bactérias têm membrana plasmática sim, e em volta tem o que nós chamamos de parede celular, certo? Então são duas proteções, beleza? Por dentro tem um citoplasma. Lembra das partes básicas da célula? Membrana, citoplasma. Tem um citoplasma, que é aquele material aquoso, né, meio viscoso, gelatinoso, que preenche essa célula. No citoplasma nós temos o quê? O material genético da bactéria. Por quê? Porque ela precisa ter escrito nesse DNA, que material genético é o DNA, quais são as características daquela espécie, quais as características que ela vai passar para as bactérias filhas, né? Porque ela se reproduz, ela é um ser vivo, então tem que ter material genético no citoplasma. Algumas bactérias, e aí não são todas, tá? Em volta da parede celular, que já protege a membrana celular, tem também uma cápsula, que é mais uma proteção, beleza? E as que têm cápsula normalmente são as que causam doenças, tá? Algumas bactérias, e também aí não são todas, elas podem se locomover por flagelos, tá bom? Ou por cílios. Ou ela também pode ter o que a gente chama de cerdas, que ela usa para se fixar em hospedeiros, né? Porque as bactérias que são parasitas precisam de um hospedeiro para ir se nutrindo, né? Obtendo sua alimentação. E como exemplo, olha que triste, as bactérias que ficam presas, né? Ficam grudadas aí nos dentes, causando placas bacterianas, causando cáries. São bactérias que se alimentam de restos de alimentos aí por má escovação. Então, a higiene dos dentes é importante, para não deixar bactérias grudadas aí nos dentes, né, na estrutura dos dentes, porque senão ela vai acabar causando danos, ok? Como é uma célula da bactéria, então? Falei tantos nomes, tantas estruturas, né? Eu tenho que saber identificar aonde estão localizados, como essas estruturas são. Então, olha que simples. A célula da bactéria, você vai lembrar que a gente já estudou isso também, é uma célula que nós chamamos de procarionte, certo? É uma célula procarionte. Por quê? Porque é uma célula que não tem núcleo. Lembra que eu falei que o material genético dela fica disperso no citoplasma? Certo? Então ela não tem núcleo. Tem membrana plasmática, que é obrigatório para todas as células, tem citoplasma, que também é obrigatório, tem material genético, porque senão também não tem como ser uma célula, só não tem o núcleo, mas o material genético está lá dentro, tem que ter, para passar as características para as demais bactérias, ok? Então, vamos identificar essas partes, tá bom? O texto tá na página anterior, então vamos tentar memorizar aí, forçar a memória agora, né? Pôr em prática o que eu falei. Membrana plasmática, você desconfia aonde ela se localiza, só que você percebe agora que tem 3 camadas, certo? Você percebe aí que tá meio que puxando essa proteção para mostrar o que tem dentro. Tem 3 camadas. Lembra que a última camada é opcional, não são todas que tem, mas membrana plasmática é obrigatória. Quem será a membrana plasmática? Olha, é a primeira que está em contato com o citoplasma, ok? Membrana plasmática. Depois, qual outro item obrigatório? Citoplasma, certo? Membrana plasmática, citoplasma, aquele material aquoso que preenche a célula. Depois nós temos material genético, certo? Que está mergulhado aí nesse citoplasma. Depois nós temos o quê? Parede celular. Lembra que está por fora da membrana plasmática, certo? Dando um reforço aí para essa bactéria. E olha, algumas podem ter cápsula. Não é um item obrigatório, tá bom? É um item aí de determinadas espécies. Cílios, que algumas bactérias podem ter para locomoção, ou então o flagelo, tá? Ou tem cílios ou tem flagelo. Essa bactéria tem as duas porque é uma bactéria fictícia, só para poder mostrar para vocês como são essas estruturas, mas elas não têm todas essas estruturas não, ou uma ou outra, ok? Vamos seguindo agora. Olha os formatos das bactérias. Aquela é uma bactéria básica, né? Um modelo de célula, mas o formato das bactérias é variável. A gente tem aí na imagem
A, olha, parece uma bolinha, né? E é o que a gente chama de coco, tá? B, na imagem B, mais compridinha, é um bacilo. C é um vibrião, ela já é uma vírgula quase, né? O D, ela é toda espiralada, então a gente chama de espirilo. A outra que é espiralada também, mas ela é diferente aí na sua estrutura, é espiroqueta. Então, uma nomenclatura das formas variadas das bactérias. Agora, as bactérias, elas podem viver soltas, digamos assim, umas das outras, né, que a gente fala isolada, né? Mas algumas bactérias podem andar sempre juntinhas umas das outras. E aí vão formar o que a gente chama de colônias, tá? Então você tem aí embaixo streptococcus, staphylococcus, diplococcus, né? O diplo, porque são sempre duas, daquelas arredondadinhas juntas, mas são duas bactérias que vivem sempre juntas, ok? E aí a gente fala que são colônias, beleza? Olha, primeira atividade, tá bom? Eu vou explicar, depois você dá uma pausa na sua apostila, resolve, aí vamos, né, fazer a correção na nossa aula online. Então, tem uma foto aí que está mostrando um fruto, maxixe, tá bom? Não sei quem aí conhece e já consumiu esse alimento. E a carinha dele aí, olha como que é esse fruto. Alguns comparam esses frutos com bactérias, tá? Então, olhando para esse maxixe, certo? O que corresponderia em uma bactéria à polpa do fruto? O que corresponderia em uma bactéria às sementes que estão ali dentro desse fruto? Os espinhos externos, você vê que do lado de fora tem vários risquinhos, são os espinhos que esse fruto tem. A casca verde do fruto e a fina camada dentro do fruto, logo abaixo da sua casca verde. Então você volta lá na imagem da célula bacteriana, que é muito parecida com esse fruto, por isso até essa comparação, e identifique o que vai corresponder cada parte. Nossa, a semente se parece com? Aí você preenche todas essas estruturas, ok? Outra tarefinha aí. Olhando as duas formas aí de colônias, né, de bactérias, na verdade não colônias, uma é forma de bactéria, a outra é colônia. Quais são elas? Então, de novo, olha na sua apostila, vê que formato que é a imagem A e qual tipo de colônia é a imagem B, ok? Os vários papéis das bactérias. Falei no começo que muitas vezes a gente lembra de bactéria, já lembra de coisa ruim, já lembra de doença, né? Já lembra que tem que ter higiene, lavar as mãos. Mas quais são as importâncias dela, né? Para que existe bactéria? Porque eu também falei que sem bactéria não existiria vida na Terra como ela é hoje. E aí? Por que bactéria é tão importante, né? Então, a importância médica existe, tá? Nossa, mas causar uma doença é importante? Não. É importante conhecer a bactéria que causa aquela doença. É importante saber como me defender. É importante saber, né, como prevenir, como tratar, certo? Então eu vou lá. Quais são as doenças bacterianas? Olha, que são muitas, né? Igual a gente estudou lá de doenças causadas por vírus, agora são as doenças causadas por bactérias. E eu posso pegar essas doenças de várias maneiras, certo? Por exemplo, pneumonia. Pneumonia bacteriana é pelo contato com saliva de uma pessoa que está contaminada, certo? Hanseníase, contato direto com feridas. Hanseníase, só um pouquinho sobre essa doença em especial, ela é uma doença muito antiga, tá? Muito, muito antiga, que na Bíblia tem relatos sobre ela, tá? Então, se você já ouviu falar sobre uma doença chamada lepra, saiba que é a mesma doença agora, que ela se chama hanseníase. Então, é uma doença que causa algumas feridas na pele, e a pessoa que tem passa para outra por esse contato. Tem tratamento? Tem, é só ir no posto de saúde e buscar orientação médica, certo? Água contaminada, ó, leptospirose, doença famosa, né? Que quando tem os problemas com enchentes,
Todo mundo fica com medo de pegar essa doença e com razão, porque ela mata. Então, água contaminada aí, principalmente com urina de rato, de outros animais, objetos, né, contaminados, nós temos aí algumas doenças. Pelo contato sexual, 2 doenças em especial, gonorreia e sífilis. Alimentos contaminados, olha, nós temos 3 em destaque: disenteria bacilar, botulismo e salmonelose. Por isso que, quando o alimento fica muito tempo fora da geladeira, né, ou então mesmo dentro da geladeira, ele passou muitos dias ali, tem que ser descartado, porque ele pode estar contaminado, principalmente se ele tiver um cheiro diferente do original, se ele mudou de cor, pode estar contaminado com bactéria, e bactéria crescendo ali, então tem que descartar, porque se você se alimentar com isso, você pode desenvolver uma dessas doenças. Outra doença, olha, o tétano. Então, você já deve ter ouvido falar dessa doença também, porque os pais, né, os seus responsáveis sempre orientam. Olha, não mexe no prego enferrujado, não mexe no ferro que está enferrujado. Por quê? Porque ali na ferrugem pode ter uma bactéria que vai causar danos ao seu organismo. Tá? E o tratamento do tétano é bem trabalhoso, quando não, infelizmente, leva à morte, né? E aí nós temos alguns artrópodes que podem transmitir bactérias para nós humanos, tá? Então você tem aí carrapato, pulgas de rato e piolho, que pode trazer doenças importantes. Para quem não conhece esses animaizinhos, coloquei aqui no cantinho, tá bom? A foto da pulga, do carrapato e do piolho, tá bom? Prevenção. Bom, se eu sei como é o modo de contágio, eu logo vou ter que saber como que eu me previno, certo? Então, muitas daquelas doenças do slide anterior, eu previno com hábitos de higiene. Então, lavando bem as mãos, escovando os dentes, certo? Os alimentos que eu vou consumir cru, principalmente as frutas, né, as verduras, eu vou lavar, higienizar muito bem. Eu vou ter aí a necessidade de saneamento básico, né, para que ao eliminar meus resíduos, né, as fezes, a urina, tudo isso seja descartado de modo seguro, que não haja contato com seres humanos, que seja tratado esse esgoto, é muito importante isso para evitar contaminação. Uso de preservativos para aquelas doenças que têm o contágio de forma sexual. E nós temos como importante modo de prevenção vacina, certo? Então, desde que você nasceu, né, seus pais têm toda uma preocupação de seguir aquele calendário de vacina, sua carteirinha está sempre preenchida, porque é uma das melhores maneiras de prevenção de doenças bacterianas, certo? Tratamento. Poxa vida, me preveni tão bem e mesmo assim acabei pegando uma doença bacteriana. Tem hora que é inevitável mesmo, né? Tem hora que, como a bactéria está em todos os lugares, não dá para você também, né, ficar neurótico. Acontece, infelizmente acontece. Mas tem tratamento? Tem, com certeza tem. Você só precisa ficar atento aos sintomas e ir ao médico na hora certa, não deixar para a última hora, porque aí também o médico vai olhar para você e vai achar até ruim, né? Tem que ir logo, assim que aparecerem os primeiros sintomas, você já percebeu mudança no seu organismo, vai para o médico, né? Então, olha só, uma doença que eles descrevem aí, que é bem importante, que é o tétano. Quando uma pessoa entra em contato com bactérias causadoras de doenças, que se instalam muito, mas muito rapidamente no corpo, como o bacilo que causa o tétano, a vacina não é eficaz. Não tem o que fazer, porque a vacina ela é preventiva. Então eu preciso fazer o quê? Como eu fui infectado com a bactéria, eu preciso agora tratar imediatamente. E aí eu vou tratar com soro, tá? Mas não é o soro com alguns nutrientes, quando você está meio fraquinho, que você vai lá no hospital e acaba tomando. Não é esse soro não, tá? Esse soro, ele é uma solução com anticorpos, tá? Que vai defender o seu corpo imediatamente. Esses anticorpos, na hora, entraram no corpo, na medida que esse anticorpo entra no corpo, ele já vai combater essas bactérias e vai ser muito eficiente. Mas tem que ser de ação rápida, tem que agir rápido, né?
Agora, uma outra maneira que você provavelmente já tratou alguma infecção bacteriana é usando o antibiótico, certo? Então, às vezes você toma lá um medicamento que tem que tomar várias vezes, vários dias, no horário certinho, na quantidade certinha, é o antibiótico. O antibiótico, ele vai fazer o quê? Ele vai matar as bactérias que está dentro de você, porque é antibiótico, antivida, antibactéria, tá? Então, importante, só que os antibióticos são específicos. Não adianta tomar qualquer antibiótico para qualquer infecção que você tem. Tem que ir ao médico, o médico tem que pegar todos os seus sintomas e verificar qual bactéria realmente está ali causando aquele problema em você e te receitar o antibiótico correto, tá bom? Opa, importância ecológica. Então, além da importância médica, aparece mais uma agora. As bactérias causadoras de doenças aí nos seres humanos, no começo a gente olha e acha que elas são prejudiciais, certo? Mas, olha só, não devemos nos esquecer de que elas fazem parte do equilíbrio ecológico. E elas são essenciais em outras teias alimentares, em outras interações ecológicas. Muito além daquelas que causam doenças, tá? Nós temos bactérias aí que não faz nada para o ser humano. Nada, 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 tá? Mas ela interage com outros organismos e podem causar doenças ou afetar diretamente os ecossistemas. Então, no equilíbrio ecológico, no equilíbrio da vida na Terra, as bactérias, elas têm um papel fundamental. Vamos ver alguns, tá? Mutualismo. Já estudamos isso em série anterior, né? Mutualismo é uma interação ecológica entre indivíduos aí de espécies diferentes, certo? Em que ambos se beneficiam, certo? Olha, eu vou te ajudar, você me ajuda também, e é obrigatório. Se um não ajudar o outro, nenhum dos dois sobrevive. Então, mutualizam, uma ajuda mútua. Eles trocam favores, mas um depende do outro para sobreviver. E olha o exemplo mais clássico que a gente tem. Bactérias que vivem no estômago de vários herbívoros, como o boi, tá? O que acontece? Essas bactérias, elas têm a capacidade de digerir substâncias que estão no capim, tá? Celulose, que o boi não consegue digerir. Pô, mas o boi só come celulose, o boi só come capim o dia inteiro. Então, ele precisa que tenha dentro, né, do seu intestino, do seu estômago, a bactéria que digere para ele. E aí ele pode obter a energia que está ali. E a bactéria recebe em troca o quê? Fazendo todo esse favor para o boi. Recebe o alimento, porque ela também se alimenta da celulose, e um lugar para morar. Mas um lugar muito confortável, um lugar que tem a temperatura ideal, um lugar em que ela está extremamente protegida, certo? Um ambiente dos sonhos para ela. E o boi, opa, finalmente ele consegue obter o nutriente que ele tanto busca ali no vegetal, ok? Lembra que essa relação é obrigatória. Comensalismo, mais uma relação ecológica aí, em que os seres vivos envolvidos não se prejudicam com a relação, certo? Só que para um deles, que a gente fala que é o comensal, a relação é benéfica. Para o outro, tanto faz. Não tem problema, para o outro é neutro, mas o outro sai ganhando muito, tá? Então, vamos pegar aí, por exemplo, o ser humano. Olha o exemplo legal agora, hein? Ser humano, você. Olha que número assustador a princípio. Estima-se, tá, que vivam bactérias no nosso corpo, tá? Imagina o seu corpo dentro, o seu corpo fora. Tem 10 vezes mais bactérias em você do que as suas próprias células. Imagina isso. Você, tá? Você tem quantas células aí? Trilhões. E tem 10 vezes mais bactérias do que você mesmo aí. Então, quer dizer, poxa vida, eu sou quase uma bactéria, né? Agora, a grande maioria das bactérias que existem em você, elas são inofensivas. E estão mesmo, né? Inofensivas, porque imagina, você já teria morrido há muito tempo, caso elas causassem doenças 10 vezes mais. Agora,
Claro que elas são inofensivas, muitas até protegem o nosso corpo. Nós temos bactérias na pele que, inclusive, elas impedem que bactérias que causam doença entrem no nosso corpo, porque elas estão ali. A pele é delas, então elas vão te proteger, elas vão impedir que outras entrem. E aí essas outras são as que de fato vão causar doença em você, né? Agora, tem bactérias dentro do seu intestino, você já deve ter ouvido falar disso, né? E aí, o que elas fazem? Elas se alimentam realmente de coisas que nós nos alimentamos também, só que em troca, muitas vezes, elas até produzem vitaminas para a gente, tá? Elas regulam o nosso intestino também, fazem o nosso intestino funcionar muito bem, tá? Então, todo mundo sai ganhando um pouco, né? Às vezes, para um dos seres é meio neutro, mas o outro sempre sai ganhando. Mais um exemplo de natureza, tá? De importância ecológica. E esse, você também já ouviu falar, que é a decomposição. O processo de decomposição, ele é realizado por bactérias, mas também por fungos, tá? Fungos também vão fazer essa ação aí na natureza. E aí o que acontece? O ser vivo morreu. Qual ser vivo? Qualquer um. Pode ser uma planta, pode ser um mamífero, pode ser uma ave, pode ser uma minhoca, não sei. Qualquer ser vivo morreu, tá ali no solo, né? Essas bactérias e os fungos juntos, eles vão se alimentar desses corpos e vão fazer com que eles virem novamente nutrientes para o solo. E aí o que vai acontecer? Todo aquele ciclo que você já sabe. As plantas vão absorver esses nutrientes, as plantas vão servir de alimento para os animais vão servir para outros animais, e o ciclo vai continuar. Os nutrientes vão ser sempre reutilizados, mas as bactérias fundamentais nesse processo, ok? Elas estão no solo, prontinhas para fazer esse processo, ok? Importância econômica. Poxa vida, mais importância? Sim. Então, lembra da imagem do início da aula, ó, que tinham lá alguns alimentos que são produzidos com a utilização de bactérias? Então, é uma importância econômica. Você obtém esses produtos, você vende, né? Comércio. Só que essas bactérias, né, outras espécies, na verdade, também são utilizadas na fabricação de remédios, beleza? E já tem muito tempo, tá, que os cientistas vêm melhorando reprodução bacteriana, melhorando algumas características das bactérias para que elas produzam substâncias importantes para o ser humano. Então, existe a possibilidade aí da ciência, e ela faz isso sim, de modificar a genética da bactéria para que ela produza uma coisa que interesse muito para o ser humano. Então, temos como exemplo o hormônio chamado insulina. Insulina, as pessoas que são diabéticas precisam injetar, né, até diariamente, para poder controlar a quantidade de açúcar no sangue. Por quê? Porque a pessoa está com algum tipo de problema que não consegue produzir. Precisa obter numa quantidade boa, né? Uma quantidade grande. Quem produz isso para a gente? As bactérias. Tá? Então, modificando geneticamente essas bactérias, elas produzem isso para o ser humano. Olha que importante. Tá bom? Extremamente necessário, útil e fácil de obter. Tá bom? Mais uma atividadezinha para a gente encerrar essa nossa aula sobre bactérias. E aqui você tem espaços, né, lacunas para preencher com palavras apropriadas. Você não vai preencher com qualquer palavra. Tem que ser a palavra exata, tá? Agora, poxa vida, que palavra que eu vou preencher? Porque eu tenho uma apostila, um bloco todo aí da apostila para procurar, né? Olha a dica. Na própria página da sua apostila, é um caça-palavras. Então, as palavras que forem encontradas aqui no caça-palavras são as palavrinhas que você vai preencher nessa atividade de número 2, ok? E, para finalizar, você tem alguns testes para serem feitos na página 290, são apenas 2 testes, resolva para nossa aula, e 2 tarefinhas de casa, também na página 290.
Essa tarefinha da página 290, ela é para complementar a tarefa anterior sobre vírus. Lembra que você já fez uma tarefinha assim sobre vírus e agora você vai completar com as informações sobre bactérias, ok? Realize essas atividades na nossa aula online. Eu tiro as dúvidas e faremos as devidas correções, ok? Até mais, pessoal. Bom estudo!